Quando o gerente do banco me ligou às 14 horas de uma terça-feira qualquer, eu estava preparando o almoço que Ângelo nunca agradecia. Senhora Betânia, preciso conversar com a senhora urgentemente sobre sua conta conjunta. O tom dele era estranho, quase preocupado. Eu ainda não sabia que minha vida inteira estava prestes a desmoronar e renascer. Desliguei o telefone com as mãos tremendo sem entender o porquê. Seu Roberto nunca tinha me ligado antes. Na verdade, nunca tinha conversado comigo sobre nossa conta. Era sempre com o Ângelo que ele falava, porque, segundo meu marido, homem é quem entende dessas coisas. Eu apenas assinava onde ele mandava, concordava quando ele explicava sobre investimentos e transferências que eu nunca questionava. Meu nome é Betânia, tenho 31 anos. E há 15 anos sou a esposa obediente que baixa a cabeça quando Ângelo grita sobre as contas, que finge não ouvir quando ele diz que mulher não entende de dinheiro. Cresci sendo ensinada que marido era quem mandava, que eu deveria ser grata por ter um homem que cuidava de mim. Minha mãe, coitada, viveu toda a vida repetindo que lugar de mulher é 3 passos atrás do homem. E eu engoli essa lição como se fosse remédio amargo, mas necessário. Quando ela morreu, há 3 anos, me deixou uma herança de R$280 mil da venda da casa onde cresci. Eu nem questionei quando Ângelo disse que era melhor colocar tudo na nossa conta conjunta. Para nossa segurança, amor. Eu administro melhor essas coisas. Ele sorriu aquele sorriso que eu pensava ser de proteção, mas que agora sei que era de deboche. Como uma tola, eu sempre acreditei. Trabalho como professora de português no ensino médio há 8 anos, ganho meu próprio dinheiro, mas Ângelo controla cada centavo. Quando preciso comprar algo pessoal, tenho que pedir permissão. Para que você precisa disso? Não temos dinheiro sobrando. Mas ele sempre tem dinheiro para os churrascos com os amigos, para a cerveja cara, para as reuniões de trabalho, que duram até madrugada, e das quais ele volta cheirando a perfume que não é o meu. Naquela manhã, antes do telefonema, Ângelo tinha saído mais cedo, dizendo que tinha assuntos para resolver. Sua pressa era diferente do normal, quase ansiosa. Nem tomou o café que eu tinha preparado. Apenas beijou minha testa distraidamente e murmurou algo sobre resolver umas pendências no banco. Eu estava acostumada com essas saídas misteriosas. Aprendi a não perguntar muito, porque as respostas de Ângelo sempre vinham acompanhadas de irritação. Quando chegou para o almoço, estava estranho, nervoso. Me abraçou por trás enquanto eu mexia o feijão e sussurrou no meu ouvido. Betânia, você sabe que eu cuido bem de você, né? Que homem é quem entende dessas coisas de banco e investimento? Suas mãos tremiam levemente nos meus ombros, mas eu atribuía a ansiedade do trabalho. Ele sempre dizia que o escritório de contabilidade onde trabalhava estava passando por dificuldades. Eu apenas assenti, como sempre fazia. Ele continuou. Transferi nosso dinheiro para uma conta de investimento melhor. Está no meu nome porque rende mais assim. Mulher não administra dinheiro direito mesmo, você sabe disso. Sorriu aquele sorriso que eu pensava ser de proteção, mas que agora sei que era de deboche. Suas palavras me causaram um desconforto estranho, uma pontada no estômago que eu não soube identificar. Algo na sua voz soava forçado, quase como se estivesse recitando uma fala ensaiada. Mas eu engoli a sensação, como sempre fazia com todos os meus instintos. Mulher que questiona o marido não presta, era o que minha mãe sempre dizia. Durante o almoço, Ângelo falou mais do que o normal, contando sobre supostos investimentos, sobre como nossa vida financeira estava melhorando. Eu o ouvia enquanto servia o arroz e observava seus gestos. Ele não me olhava nos olhos, brincava nervosamente com a aliança, e essa inquietação dele começou a me contaminar. 2 horas depois, o telefone tocou. A voz do seu Roberto do outro lado da linha carregava uma urgência que eu nunca tinha ouvido antes. Senhora Betânia, a senhora pode vir ao banco hoje mesmo? É sobre a movimentação da sua conta conjunta. Preciso falar com a senhora pessoalmente. Mas o Ângelo não disse que ia resolver tudo hoje de manhã? Perguntei, sentindo um frio na barriga crescer.
Senhora, é exatamente por isso que preciso conversar com a senhora. A senhora pode vir sozinha? O pedido me soou estranho. Por que sozinha? Por que comigo? Se quem sempre resolvia tudo era Ângelo. Minha mente começou a girar possibilidades que eu não conseguia nomear, medos que eu não sabia de onde vinham. Seu Roberto, aconteceu alguma coisa? A pausa do outro lado da linha durou uma eternidade. Senhora Betânia, é melhor conversarmos pessoalmente. A senhora pode vir agora? Desliguei o telefone com uma sensação de que o chão estava se movendo sob meus pés. Olhei ao redor da cozinha onde havia passado os últimos 15 anos preparando refeições para um homem que raramente as agradecia, lavando pratos que ele sujava sem pensar duas vezes, organizando uma vida que ele controlava completamente. Peguei minha bolsa, tranquei a casa e saí para descobrir que minha existência inteira tinha sido uma mentira cuidadosamente construída. O banco ficava a apenas 10 minutos de casa. Mas a caminhada me pareceu eterna. A cada passo, minha mente tentava encontrar explicações racionais para a ligação do seu Roberto. Talvez fosse apenas uma questão burocrática, algum documento que precisava da minha assinatura. Talvez Ângelo tivesse esquecido de apresentar algum papel importante. Eu me agarrava a essas possibilidades como quem se agarra a uma boia em alto mar. Quando cheguei na agência, seu Roberto me esperava na porta de sua sala. Era um homem de mais de 60 anos, cabelos grisalhos sempre bem penteados, que conhecia nossa família desde que nos mudamos para o bairro. Ele tinha sido gentil no meu casamento, cumprimentando o Ângelo com aqueles apertos de mão firmes que os homens fazem entre si, enquanto a mim dirigia apenas sorrisos educados e perguntas sobre como estava me adaptando à vida de casada. Senhora Betânia, obrigado por vir. Por favor, se sente. Seu tom era cuidadoso, quase delicado, como se ele estivesse pisando em ovos. Isso me deixou ainda mais nervosa. Sentei na cadeira de frente para sua mesa, as mãos suadas agarrando a alça da bolsa. Seu Roberto, o que está acontecendo? Ângelo disse que resolveu tudo hoje de manhã. Ele suspirou fundo e abriu uma pasta sobre a mesa. Dentro havia vários papéis que eu não conseguia ver direito, mas reconheci minha assinatura em alguns deles. Senhora Betânia, seu marido esteve aqui hoje de manhã, isso é verdade. Ele tentou fazer uma transferência de R$300 mil da conta conjunta de vocês para uma conta pessoal dele. Meu coração disparou. 300 mil? Mas nós não temos tanto dinheiro assim. Tem sim, senhora. A herança que a senhora recebeu da sua mãe, mais os rendimentos desses 3 anos, somam exatamente essa quantia. A herança da minha mãe. O dinheiro que ela juntou a vida inteira, economizando cada centavo, negando a si mesma pequenos prazeres para deixar algo para a única filha. Eu me lembrava das palavras dela no hospital. Esse dinheiro é seu, Betânia. Seu e de mais ninguém. Use para ser independente, para ter escolhas na vida. E qual o problema da transferência? Perguntei, ainda tentando entender. Seu Roberto se inclinou para a frente, o olhar sério. O problema, senhora, é que quando questionei sobre a transferência, seu marido não soube explicar direito o motivo. Disse que era para um investimento, mas quando pedi os documentos da aplicação, ele ficou nervoso e saiu dizendo que voltaria depois. Uma sensação estranha tomou conta do meu peito, como se algo gelado estivesse se espalhando pelas minhas veias. Mas ele sempre cuida dos nossos investimentos. Senhora Betânia, preciso lhe fazer uma pergunta e peço que seja honesta comigo. E seu Roberto pausou, escolhendo as palavras. A senhora tem conhecimento de outras contas que seu marido possa ter? Outras contas? Não, nós só temos essa conta conjunta. Pelo menos é o que ele sempre me disse. O gerente fez uma anotação em um papel e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era pena? Preocupação? Ou algo ainda pior? Seu Roberto, por favor, me diga o que está acontecendo. Estou ficando muito preocupada. Senhora, eu não deveria estar contando isso, mas a senhora parece ser uma pessoa de boa índole, e eu não conseguiria dormir tranquilo sabendo que... Ele parou, respirou fundo e continuou. Seu marido tem contas em outros bancos.
Descobrimos isso quando fizemos uma verificação de antecedentes para a transferência de hoje. O mundo pareceu girar ao meu redor. Outras contas? Como assim outras contas? Nos 15 anos de casamento, Ângelo sempre me disse que éramos um time, que dividíamos tudo, que não tínhamos segredos um do outro. Como vocês descobriram? Rotina de segurança. Quando alguém tenta movimentar uma quantia alta, fazemos uma verificação. E encontramos irregularidades no CPF do seu marido. Contas em diferentes bancos, algumas com nomes de beneficiárias que não são a senhora. Beneficiárias. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino funeral. Que beneficiárias? Não posso dar detalhes, senhora, mas posso dizer que a situação é complicada. Saí do banco em estado de choque. Caminhei pelas ruas do meu bairro como um zumbi, vendo as mesmas casas, as mesmas árvores, as mesmas esquinas que via todos os dias, mas tudo parecia diferente, distorcido. Era como se eu tivesse colocado óculos com lentes que mudavam completamente a realidade ao meu redor. Cheguei em casa e encontrei Ângelo na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Ele sorriu quando me viu. Aquele sorriso que durante 15 anos eu havia interpretado como amor, mas que agora me causava repulsa. E aí, amor? Como foi na escola hoje? Perguntou sem tirar os olhos da TV. Eu não fui para a escola, fui ao banco. Ele virou o rosto para mim tão rapidamente que ouvi o estalo do pescoço. Seus olhos, que segundos antes estavam relaxados, agora carregavam uma tensão que eu nunca tinha visto antes. Ah, é? E o que foi fazer lá? Seu Roberto me ligou, disse que vocês conversaram hoje de manhã. Ângelo desligou a televisão e se levantou devagar, como um predador se preparando para atacar. Mas desta vez, eu não era mais a presa ingênua de sempre. E o que mais ele disse? Sua voz estava controlada, mas eu percebi o perigo por trás dela. Disse que você tentou transferir R$300 mil para uma conta pessoal sua. Betânia, você sabe que eu cuido das nossas finanças. Não precisa se preocupar com essas coisas. Mas desta vez, sua resposta automática não me tranquilizou. Desta vez, eu ouvi as palavras por trás das palavras. Ângelo, você tem outras contas? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse me controlar. E pelo modo como seu rosto empalideceu, eu soube que tinha acertado em cheio. Que tipo de pergunta é essa? Claro que não. Mas ele estava mentindo. 15 anos morando com alguém te ensinam a reconhecer as mentiras, mesmo quando você prefere acreditar nelas. O modo como seus olhos fugiram dos meus, como suas mãos se fecharam em punhos, como sua respiração ficou mais rápida, tudo gritava mentira. Então, por que seu Roberto disse que tem? Ângelo se aproximou de mim e pela primeira vez em 15 anos, eu senti medo dele. Não medo físico, mas medo do que ele poderia ser capaz de fazer ou dizer para manter suas mentiras. Betânia, você vai acreditar mais em um estranho do que no seu próprio marido? A pergunta era uma armadilha, e eu sabia disso. Durante 15 anos eu teria caído nela, teria pedido desculpas por ter duvidado dele, teria me culpado por ser desconfiada, teria prometido nunca mais questionar suas decisões. Mas algo havia mudado. Talvez fosse o tom preocupado do seu Roberto. Talvez fossem as mentiras óbvias que Ângelo estava contando. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente prestando atenção. Ângelo, eu só quero entender. Ele respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e me abraçou. Um abraço que deveria me tranquilizar, mas que só me fez sentir mais perdida. Amor, você sabe que eu te amo, né? Que tudo que eu faço é para o nosso bem? Confie em mim, como sempre confiou. Mas desta vez, eu não consegui. E essa pequena rachadura na minha fé cega seria o início do fim de tudo o que eu pensava conhecer sobre a minha vida. Nos dias seguintes à conversa com seu Roberto, eu me tornei uma detetive da minha própria vida. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos, como se tivesse colocado óculos novos para enxergar um mundo que sempre esteve ali, mas que eu me recusava a ver.
As saídas misteriosas de Ângelo se tornaram mais frequentes. Ele dizia que o escritório estava com muitos clientes novos, que precisava fazer plantões aos sábados e domingos. Mas quando eu ligava para o escritório durante essas supostas horas extras, ninguém atendia. Quando questionava, ele explicava que trabalhava sozinho nesses dias, que era mais produtivo sem os colegas por perto. Uma semana após a ida ao banco, eu estava corrigindo provas na mesa da cozinha quando ouvi Ângelo falando ao telefone no quarto. Sua voz estava baixa, quase sussurrando, mas consegui captar algumas palavras. Não, ela não desconfia de nada. Sim, o dinheiro está seguro. Não se preocupe, amor. Amor. Ele disse amor para outra pessoa. Meu coração disparou e minhas mãos começaram a tremer. Levantei devagar da cadeira e me aproximei do corredor, tentando ouvir melhor. Mas a conversa já havia terminado. Quando ele saiu do quarto, estava com aquela expressão que eu conhecia bem. O rosto de quem acabou de mentir e precisa inventar uma justificativa plausível. Era do trabalho, disse, sem que eu perguntasse nada. Um cliente chato que só liga fora do horário comercial. Eu apenas acenei, mas minha mente fervilhava. Cliente chato que ele chama de amor? Cliente que se preocupa se eu desconfio de alguma coisa? Na noite seguinte, fingindo estar dormindo, espiei enquanto Ângelo mexia no celular. Ele digitava mensagens com um sorriso no rosto que eu raramente via quando ele falava comigo. Um sorriso genuíno, apaixonado. O mesmo sorriso que ele tinha nos primeiros anos do nosso casamento, antes de eu me tornar apenas mais uma obrigação em sua rotina. No sábado, ele saiu cedo dizendo que ia trabalhar, mas esqueceu o notebook em casa. Quando eu tentei levar para ele no escritório, o porteiro me disse que ninguém havia subido naquele dia. O escritório estava vazio. Voltei para casa com o notebook nas mãos e uma certeza crescente de que minha vida era uma farsa. Sentei no sofá e, pela primeira vez em 15 anos, fiz algo que nunca havia feito. Violei a privacidade do meu marido. Abri o notebook e tentei adivinhar a senha. Tentei nossa data de casamento, meu aniversário, o nome da mãe dele. Nada funcionou. Então, por impulso, digitei Marina. A tela desbloqueou. Marina. Quem era Marina? Comecei a explorar os arquivos. Encontrei pastas com nomes de mulheres. Marina, Carla, Betânia. Minha própria pasta continha cópias dos documentos da herança da minha mãe, extratos da nossa conta conjunta e um arquivo chamado Plano B. Quando o abri, encontrei um documento que me fez perder o ar. Era um roteiro detalhado de como conquistar mulheres viúvas ou que tivessem perdido os pais recentemente, como identificar mulheres vulneráveis emocionalmente, como ganhar sua confiança, como assumir o controle de suas finanças. E no final, uma lista com nomes, idades e valores das heranças de cada uma. Betânia, 31 anos, R$ 280 mil. Herança materna, status, executado com sucesso. Marina, 29 anos, R$ 350 mil. Herança paterna, status, em andamento. Carla, 32 anos, R$ 400 mil. Seguro de vida do marido falecido. Status. Fase final. Eu estava na lista como um trabalho concluído. Um projeto bem-sucedido. 15 anos da minha vida resumidos em uma linha de planilha. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o notebook. Continuei lendo e descobri que Ângelo não era contador. Na verdade, ele nem tinha formação superior. Vivia aplicando golpes em mulheres vulneráveis há mais de 10 anos. Casava com elas, assumia o controle de suas finanças e depois desaparecia com tudo. Mas comigo, havia sido diferente. Talvez porque eu fosse mais nova quando nos conhecemos. Talvez porque ele tenha desenvolvido algum tipo de afeto por mim. Ou talvez simplesmente porque minha herança não era suficiente para ele desaparecer completamente. Ele decidiu ficar, manter a farsa enquanto aplicava o mesmo golpe em outras mulheres. Encontrei fotos. Ângelo em uma cerimônia de casamento com uma mulher loira que devia ser a Marina. Ele em uma praia com uma morena de cabelos cacheados.
Provavelmente a Carla. Em todas as fotos, ele tinha a mesma expressão de felicidade forçada que eu via nos nossos álbuns de casamento. Também havia mensagens. Declarações de amor para Marina que eram idênticas às que ele me mandava no começo do nosso relacionamento. Promessas para Carla de que logo estariam livres para viajar o mundo juntos. Mentiras recicladas, sentimentos falsificados. Uma vida inteira baseada em teatro barato. Fechei o notebook e me sentei no sofá da sala onde havia passado 15 anos assistindo televisão ao lado de um estranho. Um criminoso. Um homem que havia transformado minha vida em uma mentira elaborada, que havia roubado não apenas meu dinheiro, mas minha capacidade de confiar, de amar, de acreditar que eu merecia ser feliz. Pensei na minha mãe, trabalhando duplos turnos como enfermeira para juntar aquele dinheiro. Pensei em todas as vezes que ela recusou presentes que eu queria dar a ela, dizendo que preferia economizar para me deixar algo quando partisse. Pensei em como ela ficaria destruída sabendo que sua filha havia entregado a herança dela nas mãos de um golpista. Mas o que mais me doía não era nem a traição financeira. Era saber que 15 anos da minha vida haviam sido uma performance. Que o homem que dormia ao meu lado todas as noites, que eu alimentava, que eu cuidava quando estava doente, que eu amava com toda a sinceridade do meu coração, nunca existiu de verdade. Ângelo chegou em casa às 11 da noite, com cheiro de perfume feminino e uma desculpa pronta sobre ter trabalhado até tarde com uma cliente exigente. Eu estava na cama, fingindo dormir, mas minha mente fervilhava, planejando meu próximo movimento. Pela primeira vez em 15 anos, eu não estava disposta a ser a esposa compreensiva. Não estava disposta a fingir acreditar em suas mentiras. E definitivamente não estava disposta a continuar sendo apenas uma linha em sua planilha de sucessos criminosos. No dia seguinte, segunda-feira, eu faltaria ao trabalho. Tinha uma visita muito importante para fazer ao seu Roberto. E desta vez, eu levaria evidências. Na segunda-feira, liguei para a escola informando que estava doente. Não era mentira. Eu estava doente de 15 anos de mentiras. Doente de ingenuidade. Doente de ser tratada como tonta. Esperei Ângelo sair para mais uma de suas supostas reuniões de trabalho e me dirigi ao banco com uma pasta cheia de evidências que havia imprimido do notebook dele. Seu Roberto me recebeu com a mesma preocupação da semana anterior, mas desta vez eu não era mais a mulher perdida e confusa. Estava determinada, armada com informações que mudariam tudo. Seu Roberto, preciso denunciar meu marido. Ele é um golpista. Coloquei a pasta sobre a mesa e comecei a mostrar os documentos. A planilha com os nomes das outras mulheres, as fotos dos outros casamentos, as mensagens idênticas enviadas para diferentes vítimas. O gerente olhou cada papel com atenção crescente, fazendo anotações e balançando a cabeça em descrença. Senhora Betânia, isso é muito grave. Bigamia, apropriação indébita, estelionato. Ele pausou e me olhou nos olhos. A senhora tem certeza de que quer prosseguir com isso? As consequências serão irreversíveis. Tenho certeza absoluta. Quantas outras mulheres ele vai destruir se não for parado? Seu Roberto pegou o telefone e fez algumas ligações. Primeiro para a polícia, depois para outros bancos mencionados nos documentos. Em menos de 2 horas, descobrimos que Ângelo tinha contas em 5 instituições diferentes, todas alimentadas por dinheiro de mulheres que ele havia enganado. Senhora, tem algo que preciso lhe contar, disse seu Roberto depois de desligar de sua última ligação. Conseguimos localizar as outras vítimas. Marina e Carla também são professoras. Ambas perderam os pais recentemente, e ambas entregaram suas heranças para seu marido. O padrão é idêntico ao que ele fez com a senhora. Senti uma mistura estranha de alívio e horror. Alívio por saber que eu não era especial na minha burrice. Ele tinha um método científico para nos escolher. Horror por saber que 2 outras mulheres estavam vivendo a mesma farsa que eu. Elas sabem? Ainda não. Mas a polícia vai contatá-las hoje mesmo. Senhora Betânia, a senhora salvou não apenas o seu dinheiro, mas o delas também.
Se não fosse sua denúncia, Ângelo provavelmente desapareceria com tudo em breve. A polícia chegou ao banco 1 hora depois. 2 investigadores que me trataram com gentileza, mas fizeram perguntas diretas que me forçaram a confrontar cada detalhe dos últimos 15 anos. Quando eles descobriram sobre o dinheiro da herança da minha mãe, a investigadora feminina, uma mulher de uns 40 anos com olhar firme, disse algo que nunca vou esquecer. Senhora Betânia, o que seu marido fez tem nome: violência patrimonial. É um crime contra a mulher tão grave quanto qualquer outro tipo de violência. A senhora foi vítima, não cúmplice. Vítima. A palavra ecoou na minha cabeça durante todo o trajeto de volta para casa. Eu, que sempre me orgulhei de ser independente, de trabalhar, de ter minha própria renda, havia sido vítima do tipo mais sofisticado de abuso. Um abuso que não deixa marcas visíveis, que não grita, que sussurra docemente enquanto rouba sua dignidade centavo por centavo. Cheguei em casa decidida a confrontar Ângelo quando ele chegasse. Mas ele não chegou no horário usual. 6 horas se passaram até o telefone tocar. Betânia? Amor, aconteceu uma coisa no trabalho. Vou ter que viajar uns dias para resolver um problema com um cliente. Sua voz estava estranha, apressada. Ao fundo, eu ouvia ruídos de trânsito, como se ele estivesse na rua. Que tipo de problema, Ângelo? Nada sério, questões burocráticas. Volto na sexta, ok? Te amo. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Mas eu sabia que ele não voltaria na sexta. Provavelmente não voltaria nunca mais. Devia ter descoberto que o banco havia bloqueado as contas, ou talvez alguém tivesse o avisado sobre a investigação. Na terça-feira de manhã, 2 carros de polícia pararam na frente de casa. Os vizinhos saíram nas janelas para ver o que estava acontecendo, mas eu não me importei. Deixei que eles vasculhassem cada canto da casa, que levassem o notebook e todos os documentos que encontrassem. Foi quando acharam o cofre escondido atrás do guarda-roupa do nosso quarto. Um cofre que eu nunca soube que existia, protegido por uma senha que os investigadores descobriram ser o nome Marina. Dentro havia documentos falsos, identidades diferentes para Ângelo, passaportes em nomes fictícios e algo que me fez sentar no chão e chorar. Certidões de casamento com 5 mulheres diferentes. 5 mulheres que, como eu, haviam acreditado estar vivendo um grande amor. A investigadora me ajudou a levantar e disse com gentileza: Senhora, seu marido não é apenas um golpista comum. Ele é um criminoso profissional, com pelo menos 10 anos de experiência destruindo vidas. A senhora fez a coisa certa ao denunciá-lo. Naquela tarde, conheci Marina e Carla na delegacia. Marina era realmente a mulher loira das fotos, professora de matemática, viúva do pai há 2 anos. Carla era professora de educação física. Havia perdido o marido em um acidente e ficado com o dinheiro do seguro de vida. Nos olhamos com uma mistura de vergonha, raiva e solidariedade. 3 mulheres inteligentes, trabalhadoras, independentes, que haviam sido reduzidas a números em uma planilha de Excel. Mas também 3 mulheres que agora tinham o poder de destruir o homem que havia tentado nos destruir. Ele disse para vocês que mulher não entende de dinheiro? Perguntei. Disse. Responderam as 2 ao mesmo tempo. Disse que vocês deveriam ser gratas por ter um homem que cuidava de vocês? Disse. Disse que amor verdadeiro significa confiança cega? Disse. Nós 3 começamos a rir. Um riso amargo, mas libertador. 15 anos de mentiras bem contadas, recicladas para cada uma de nós com a precisão de um vendedor experiente. A delegada nos explicou que Ângelo havia sido preso na rodoviária tentando fugir para o Paraguai. Com ele, encontraram R$200 mil em espécie, parte do dinheiro que havia conseguido transferir antes do bloqueio das contas, e documentos falsos em nome de Roberto Silva. Ele confessou? Perguntou Marina. Negou tudo inicialmente. Disse que era um mal-entendido, que amava vocês 3 igualmente e que só estava tentando investir o dinheiro para dar uma vida melhor para suas famílias. Carla soltou uma gargalhada seca. Famílias. No plural mesmo.
Mas quando mostramos as evidências que a senhora Betânia nos trouxe, continuou a delegada, ele mudou a versão. Agora alega que é viciado em jogos e que usou o dinheiro para pagar dívidas. Era mentira, claro. Os documentos encontrados no cofre mostravam que Ângelo era um criminoso meticuloso, que planejava cada golpe com antecedência, que estudava suas vítimas como um cientista estuda cobaias. Não havia vício nenhum, apenas ganância e uma capacidade assustadora de fingir amor. Naquela noite, voltei para casa sozinha pela primeira vez em 15 anos. A casa estava estranhamente silenciosa, sem o barulho da televisão que Ângelo sempre deixava ligada, sem suas ligações misteriosas para clientes, sem suas mentiras disfarçadas de proteção. Sentei na cozinha onde havia preparado milhares de refeições para um homem que nunca me amou, e pela primeira vez em décadas, chorei. Não chorei pela perda do casamento. Aquilo nunca tinha sido um casamento de verdade. Chorei pela mulher que eu havia sido, pela ingenuidade que me custou 15 anos da minha vida, pela minha mãe que havia morrido acreditando que sua filha estava segura e amada. Mas também chorei de alívio. Pela primeira vez desde os 16 anos, quando conheci Ângelo, eu estava sozinha comigo mesma, sem alguém me dizendo que eu não entendia de dinheiro, que deveria ser grata, que deveria confiar sem questionar. Na manhã seguinte, Marina me ligou. Betânia, a Carla e eu conversamos ontem. Queremos processar ele juntas. Não só criminalmente, mas também civilmente. Ele tem que pagar por tudo que fez. Eu aceito. Respondi sem hesitar. E tem outra coisa. Estivemos pensando... Nós três somos professoras. Nós três entendemos o que é trabalhar duro pelo nosso dinheiro. Que tal formarmos uma sociedade, juntar nossos recursos e montar alguma coisa? A ideia me empolgou imediatamente. 3 mulheres que haviam sido enganadas da mesma forma, que conheciam a dor da traição financeira, que entendiam na pele o que significava ser subestimada por ser mulher. Uma consultoria financeira, disse em voz alta, a ideia tomando forma na minha cabeça. Para ensinar outras mulheres a nunca passarem pelo que nós passamos. Exato. Para ensinar que mulher entende sim de dinheiro. E muito bem. Quando desliguei o telefone, olhei ao redor da minha casa e vi tudo com outros olhos. Não era mais o lar que eu havia compartilhado com um criminoso. Era o lugar onde havia descoberto minha força, onde havia decidido parar de ser vítima e começar a ser sobrevivente. Ângelo havia tentado me reduzir a uma linha em sua planilha, mas ele havia cometido um erro fatal. Havia subestimado o que uma mulher é capaz de fazer quando descobre que foi enganada. E agora, ele iria aprender essa lição da forma mais dolorosa possível. O julgamento de Ângelo aconteceu 8 meses depois da sua prisão. 8 meses durante os quais Marina, Carla e eu nos tornamos não apenas parceiras de negócios, mas verdadeiras irmãs de luta. Nossa consultoria financeira para mulheres havia começado como um sonho de vingança, mas se transformou em algo muito maior, uma missão de empoderamento. Eu estava no banco das testemunhas quando o juiz leu a sentença. 20 anos de prisão por bigamia, apropriação indébita, estelionato e violência patrimonial contra 3 mulheres. A promotoria havia conseguido provar que Ângelo era um criminoso em série, que havia aplicado o mesmo golpe em pelo menos outras 2 mulheres antes de nós, roubando um total de mais de R$ 1.200.000 ao longo de uma década. Quando o juiz bateu o martelo, senti uma satisfação que não conseguia disfarçar. Não era uma satisfação cruel, mas a sensação profunda de que a justiça havia sido feita. Que 3 mulheres haviam se recusado a ser estatísticas silenciosas e haviam lutado pelos seus direitos. Ângelo me olhou dos olhos enquanto era levado algemado. Não havia mais o charme calculista, nem o sorriso manipulador. Apenas um homem de meia-idade que havia descoberto que suas vítimas não eram tão indefesas quanto ele pensava. Durante o processo civil, que correu paralelo ao criminal, conseguimos provar que Ângelo havia escondido bens em contas no exterior. A investigação revelou propriedades compradas com nosso dinheiro,
investimentos feitos em nome de laranjas, uma vida dupla financeira que ia muito além do que imaginávamos. O advogado que contratamos era especializado em crimes contra a mulher, um homem de 50 anos que havia dedicado a carreira a casos como o nosso. Vocês três são corajosas, ele nos disse. 90% das mulheres em situações similares não denunciam por vergonha ou medo. Vergonha era algo que eu havia sentido muito no início. Vergonha de ter sido tão ingênua, de ter entregado minha herança nas mãos de um golpista, de ter vivido 15 anos ao lado de um estranho sem desconfiar de nada. Mas Marina, Carla e eu conversávamos muito sobre isso, e descobrimos que nossa vergonha era, na verdade, produto do mesmo sistema que nos havia tornado alvos fáceis. Fomos criadas para ser gentis, confiantes, para não questionar a autoridade masculina sobre dinheiro. Fomos educadas para acreditar que desconfiança era falta de amor, que independência financeira era egoísmo, que questionar decisões do marido era desrespeito. Nossa consultoria começou a receber clientes ainda durante o processo. Mulheres que haviam lido sobre nosso caso nos jornais e se identificado com nossa história. Mulheres que descobriram que seus maridos tinham contas secretas, mulheres que assinavam documentos sem ler, mulheres que entregavam seus salários integralmente para os parceiros administrarem. Cada cliente que atendíamos me fazia entender melhor que meu caso não era isolado. A violência patrimonial era uma epidemia silenciosa, tão comum quanto invisível. Homens que controlavam cartões de crédito das esposas, que proibiam que elas trabalhassem, que as faziam acreditar que eram incapazes de entender investimentos, ou até mesmo fazer um orçamento doméstico. Nosso método era simples: educação financeira combinada com empoderamento psicológico. Ensinávamos não apenas como fazer um planejamento financeiro, mas como reconhecer sinais de manipulação, como manter independência econômica dentro de um relacionamento, como questionar sem culpa. O escritório que alugamos ficava no centro da cidade, em um prédio comercial moderno. Cada uma de nós investiu R$100.000 do dinheiro recuperado no processo. O restante ficaria aplicado como reserva de emergência. Uma lição que aprendemos da forma mais dolorosa possível. Marina cuidava da parte de investimentos e planejamento. Carla era responsável pelos workshops de empoderamento. Eu ficava com a coordenação geral e o atendimento psicológico às vítimas de violência patrimonial. Nosso primeiro ano de funcionamento superou todas as expectativas. Atendemos mais de 300 mulheres, realizamos 50 workshops e nossa lista de espera chegou a ter 2 meses de prazo. A demanda era muito maior do que imaginávamos. Uma das nossas clientes era uma médica de 45 anos que descobriu que o marido havia contraído empréstimos usando seus bens como garantia. Outra era uma empresária que havia construído uma empresa próspera, mas o ex-marido estava tentando ficar com metade do patrimônio, alegando que havia ajudado no crescimento do negócio. Ajuda que consistia em dar palpites não solicitados durante jantares. Cada história me lembrava da minha própria trajetória, mas também me mostrava o quão longe eu havia chegado. A Betânia de 15 anos atrás jamais imaginaria que um dia estaria ensinando outras mulheres a proteger seu patrimônio, a questionar decisões financeiras, a manter sua independência econômica. Durante os 2 primeiros anos, reinvestimos todos os lucros na empresa. Contratamos mais funcionárias, ampliamos os serviços, criamos cursos online para mulheres de outras cidades. Nossa missão havia crescido além das nossas expectativas iniciais. No 3º ano, expandimos para 2 novas cidades. No 4º ano, tínhamos 15 funcionárias e uma fila de espera de 4 meses. No 5º ano, lançamos um aplicativo que ajudava mulheres a monitorar suas finanças e identificar sinais de violência patrimonial. Foi no 6º ano que recebemos um convite para participar de um programa nacional sobre empreendedorismo feminino. O convite vinha acompanhado de uma proposta de investimento de R$2 milhões para a expansão nacional. Sentadas na sala de reuniões do nosso escritório, que agora ocupava um andar inteiro do prédio, Marina, Carla e eu olhamos umas para as outras e rimos. Não um riso amargo como aquele da delegacia,
mas um riso de vitória genuína. Vocês acreditam que começamos isso querendo apenas recuperar nosso dinheiro? Disse Carla. E acabamos criando um império, completou Marina. Império talvez fosse exagero, mas nossa empresa havia se tornado referência nacional em consultoria financeira para mulheres. Tínhamos 50 funcionárias, escritórios em 8 cidades e uma lista de espera de 6 meses. Mais importante que o sucesso financeiro era saber que havíamos ajudado milhares de mulheres a tomar controle de suas vidas financeiras. Mulheres que aprenderam a questionar, a investigar, a manter sua independência. Mulheres que nunca seriam vítimas de homens como Ângelo. Na véspera de completar 6 anos desde a prisão dele, recebi uma ligação inesperada. Era da penitenciária onde ele cumpria pena. Ângelo queria falar comigo. Recusei sem hesitar. Não tinha absolutamente nada para falar com ele, nenhuma curiosidade sobre o que ele poderia querer dizer. Essa fase da minha vida estava encerrada, superada, transformada em combustível para algo muito maior e melhor. Mas a ligação me fez refletir sobre o caminho percorrido. De vítima silenciosa a empresária de sucesso. De mulher que acreditava não entender de dinheiro a especialista em educação financeira. De esposa submissa a líder de um movimento de empoderamento feminino. Ângelo havia tentado me reduzir a uma cifra em sua planilha de sucessos. Mas tinha falhado completamente em entender uma coisa fundamental sobre mulheres como eu. Quando descobrimos nossa força, nos tornamos imparáveis. 6 anos depois da prisão de Ângelo, nossa empresa havia se tornado mais do que um negócio. Era um movimento. Tínhamos 200 funcionárias espalhadas por 15 cidades, um faturamento anual de 5 milhões de reais e uma lista de espera que chegava a 8 meses. Mais importante que os números, havíamos ajudado mais de 10 mil mulheres a retomar o controle de suas vidas financeiras. Era uma quinta-feira quando recebi a ligação que eu esperava e temia ao mesmo tempo. Ângelo havia sido solto em liberdade condicional por bom comportamento. Depois de 6 anos na prisão, ele estava livre, mas com restrições. Não podia se aproximar de nenhuma de suas vítimas e tinha que usar tornozeleira eletrônica. A notícia me chegou através da nossa advogada, que me ligou para informar sobre as medidas de proteção que continuavam valendo. Mas eu não senti medo, como talvez devesse sentir. Senti apenas uma curiosidade distante, como quem ouve notícias sobre um conhecido de muitos anos atrás. Na sexta-feira seguinte, estava no meu escritório revisando os contratos para nossa expansão internacional, quando minha secretária me avisou que tinha uma ligação. O número não estava identificado, mas algo me disse para atender. Betânia? A voz era a mesma, mas carregava um tom que eu nunca havia ouvido antes. Humildade. Quase desespero. Ângelo. Você atendeu. Eu não sabia se você ia atender. O que você quer? Houve uma pausa longa. Eu podia ouvir sua respiração pesada do outro lado da linha, como se ele estivesse tentando encontrar coragem para falar. Eu não tenho onde morar, Betânia. Não tenho nada. Nenhuma das outras mulheres quer me ajudar. Você sempre foi diferente, sempre foi mais compreensiva. Quase ri alto. Mesmo depois de 6 anos na prisão, ele ainda tentava me manipular. Ainda acreditava que eu era a Betânia submissa de 15 anos atrás. E o que isso tem a ver comigo? Eu sei que você tem uma empresa agora. Sei que vocês 3 se deram bem. Talvez você pudesse, sei lá, me emprestar uns trocados? Só até eu me reerguer? Agora eu ri mesmo. Um riso alto, genuíno, que ecoou pelo meu escritório de 50 metros quadrados com vista para o centro da cidade. Ângelo, você tem razão sobre uma coisa. Sobre o quê? Mulher realmente não administra dinheiro. Escutei um suspiro de alívio do outro lado. Ele provavelmente pensou que eu ia ajudá-lo, que a velha Betânia gentil e compreensiva ainda existia em algum lugar. Pausei, olhei pela janela para a placa da nossa empresa no prédio em frente, onde se lia Consultoria Financeira Feminina, Empoderamento através da Educação. E sorri. Mulher transforma dinheiro em poder.
E poder, meu querido, é algo que você nunca mais vai ter. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. 5 minutos depois, Marina entrou no meu escritório para nossa reunião semanal. Contei sobre a ligação de Ângelo e ela balançou a cabeça em descrença. Ele realmente achou que você ia ajudá-lo? Parece que sim. Ainda nos vê como as mulheres ingênuas de 6 anos atrás. Engano dele. Você viu os números de hoje? Marina abriu a pasta com os relatórios mensais. Nossa empresa havia crescido 20% no último trimestre. Tínhamos acabado de assinar um contrato com o governo federal para criar um programa nacional de educação financeira para mulheres vítimas de violência doméstica. E tem mais, disse ela com um sorriso no rosto. Recebi uma proposta da Netflix. Querem fazer uma série sobre nossa história. Carla chegou naquele momento, carregando uma garrafa de champanhe e 3 taças. Estamos comemorando alguma coisa? A ligação do Ângelo, respondi. E o fato de que ele nos fez o maior favor da nossa vida. Como assim? Se ele não tivesse tentado nos roubar, nós 3 nunca teríamos nos conhecido. Nunca teríamos criado essa empresa. Nunca teríamos ajudado milhares de mulheres a se proteger de homens como ele. Carla serviu o champanhe e ergueu a taça. Então vamos brindar. Aos golpistas que nos subestimaram. Aos homens que acharam que éramos fracas demais para revidar, completou Marina. E às mulheres que descobriram que são muito mais fortes do que imaginavam. Finalizei. Bebemos o champanhe olhando pela janela para a cidade onde tínhamos construído nosso império. 15 funcionárias trabalhavam no andar de baixo, atendendo mulheres que chegavam com as mesmas dúvidas e medos que nós tínhamos 6 anos atrás. Mas agora elas tinham para onde ir, tinham quem as ensinasse a se proteger, tinham exemplos de que era possível recomeçar. Na semana seguinte, soubemos que Ângelo havia sido preso novamente. Tentativa de aplicar o mesmo golpe em uma viúva de 60 anos. Mas desta vez, a mulher desconfiou, investigou e o denunciou antes que ele conseguisse roubar 1 centavo. Ela havia assistido a uma palestra nossa sobre violência patrimonial. Mais 20 anos de prisão. Desta vez, sem possibilidade de livramento condicional. No mês seguinte, nossa empresa foi convidada para abrir uma filial em Portugal. Mulheres brasileiras que moravam na Europa haviam criado um movimento online pedindo nossos serviços. Em 6 meses, estaríamos operando em 3 continentes. Hoje, 2 anos depois da ligação de Ângelo, escrevo essa história no meu escritório em Lisboa, onde acabamos de inaugurar nossa primeira unidade internacional. Tenho 39 anos. Sou CEO de uma empresa com faturamento anual de 15 milhões de reais e moro em um apartamento com vista para o Tejo que comprei com meu próprio dinheiro. Mais importante que isso, durmo todas as noites sabendo que transformei a pior experiência da minha vida na melhor coisa que já fiz. Que milhares de mulheres estão mais seguras porque 3 vítimas se recusaram a continuar sendo vítimas. Ângelo tentou me reduzir a uma linha em sua planilha de sucessos. Quis me convencer de que eu era apenas uma mulher gentil demais para entender de dinheiro. Mas acabou criando algo que ele jamais poderia imaginar. Uma guerreira financeira que dedica a vida a ensinar outras mulheres que elas são muito mais poderosas do que qualquer homem que tente controlá-las. Às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados das piores traições. E às vezes, descobrir quem realmente somos exige que alguém tente nos destruir primeiro. Hoje sei que minha força sempre esteve lá, esperando apenas que eu parasse de pedir permissão para usá-la.